Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos com duas referências. Você que já ouviu falar em ginástica, já ouviu falar no nome desses dois feras. Hoje a gente tem para vocês Cícero Rodrigues e Ramires Pala. Gratidão imensa pelo tempinho que vocês trouxeram para cá. Eu costumo brincar que a agenda ela atravessa a gente, mas vocês conseguiram dar um tempinho para poder falar com a gente. Eu tenho certeza que quem está acompanhando vai ficar até o final, porque é muita história. E passo a palavra para vocês para poder falar com o pessoal. Eu agradeço de coração o convite do CREF, através do Rogério Melo, do nosso presidente. E para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez falando um pouco da minha história. Conhece só um pouquinho, não, Rogério? Eu conheço o Rogério, já tem mais ou menos aí a nossa amizade de 30 anos, uma amizade muito bonita, muito rica. E só somou na minha vida, até hoje ele soma, trazendo coisas maravilhosas, que só está melhorando cada vez mais os profissionais de educação física, através do empenho, do empreendimento dele. Então, eu só tenho que agradecer esse convite. Nós te agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado. E aí, Ramires? Pegando o gancho aqui do Cícero também, muito obrigado pelo convite ao CREF. É uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, tudo que a gente viveu ao longo desses anos e contribuir na formação de novos professores, aqueles que estiverem assistindo, acompanhando esse canal maravilhoso que tem crescido cada vez mais. Muito obrigado aí. E vamos que vamos. Certeza que vai ser um papo espetacular, porque não pode dar spoiler não, mas essas histórias aqui, elas se cruzam diversas vezes. E aí a gente costuma começar o seguinte, para a gente poder entender quem são vocês, antes da gente falar do Cícero Rodrigues ou Cícero Gin, e antes do Ramires Pala, como é que era o Cícero e o Ramires lá atrás? Como é que se inicia essa trajetória de vocês na infância? Eram muito arteiros, não eram? Já buscaram esporte no início, não? Como é que era aí? Fala pra gente. Eu posso começar até comigo. Eu morei em Padre Miguel há um bom tempo. Um pouco da minha infância foi em Padre Miguel. E lá eu sempre fui um garoto muito arteiro, brincava muito. Dificilmente eu parava em casa, estava sempre na rua. E na minha época tinha as brincadeiras de infância que hoje não existe mais, infelizmente. O lateiro, pega ladrão. A brincadeira de rua, Muitas brincadeiras de rua. Pau na lata. Pau na lata. Era melhor, Bandeirinha. Então, geralmente eu estava sempre fazendo essa dinâmica junto com os meus colegas. E nós, nessa brincadeira de polícia e ladrão, a gente corria, porque a gente rodava o bairro correndo um atrás do outro, E eu conheci, nessa época, na Praça de Padre Miguel, havia sempre jogos de capoeira. Ele tinha acredito eu que já deve estar já falecido, chamado Poeira. O apelido dele era Poeira e ele era da Vila Vitem. Então eu parava as brincadeiras para poder assistir os colegas, os garotos jogando capoeira, regional. O pessoal correndo atrás, você estava assistindo. Achava legal. O movimento, te despertou o interesse, Nós falamos da Estrela, mas eu totalmente me despertou. E eu também via muita televisão. Então, alguns desenhos, alguns filmes também me levaram à parte acrobática. Interessante. Aí, a minha primeira vivência corporal dentro da própria ginástica, assim, essa vivência para me entender melhor o meu corpo foi justamente na capoeira. Eu sozinho em casa fazia as pontes, entendeu? Tentava fazer os mesmos gestos. Mas você já teve aula com você sabia que foi a capoeira? Que foi o estalo? Então a capoeira foi o que te virou a chave do movimento, vamos dizer assim. Foi. Aí depois eu comecei, como eu gostava muito de brincar, então sempre nas horas vagas eu estava sempre fazendo bananeira, ponte. Estava treinando e nem sabia, Sempre estava na brincadeira. E ali surgiu realmente o interesse para poder aprender de fato essa dança folclórica. Então, beleza. Então vamos dar um trava aqui que a gente parou na capoeira. Tá, daqui a pouco tu volta, não perde o pensamento não. E você, como é que foi esse... Assim, segundo a minha mãe, os relatos dela, ela contava que tinha muita energia, Ela já eram dois arteiros,
corria, brincava, não ficava parado em um segundo. E ela conta assim que ela foi na casa das amigas dela e por eu ter muita energia, eu subia no sofá, pulava na árvore de Natal, caía com bola. Eu fazia assim, pintava os canecas. Ela falou, meu Deus do céu, ela levou pra fazer todo tipo de exame pra ver se eu tinha algum problema, né? Porque o médico falou, cara, não tem problema nenhum, seu filho tem muita energia, coloca ele pra fazer atividade. Aí ela me colocou no judô, na natação, e ela falava que com 3 anos já olhava a televisão e ficava vendo ginástica. Eu falava, era isso que eu quero fazer, não é isso? Com 3 anos? Com 3 anos. Só que ela não encontrou lugar nenhum. E aí a gente passando uma vez em Campo Grande ali, em frente a Moacir Basto, né, a antiga Moacir, a gente encontra quem? O Cícero com a equipe dele saindo para uma competição. Ela parou a equipe, perguntou, como é que é a aula de ginástica aqui? Foi do nada? Do nada, assim, e o destino juntou a gente. Aí ela pegou as informações, viu lá que era os dias e tal, ela me levou para começar a aula. Cara, que bacana! E aí com 3 anos, com 5 anos de idade, eu já comecei fazendo ginástica com o Cícero ali, para extravasar o quê? Toda a energia, toda aquela... Extravasar mesmo. E lá em casa eram 3, né, Cícero? Eram 3. Eu adorei a frase. Extravasar mesmo. Botão dobrado. E minha mãe colocou os 3 para fazer aula de ginástica com o Cícero. E aí o Cícero chamou um tempo mais 2 irmãos. E falou para ela assim, ó, Chico, esses 2 aqui, ó, melhor tu tirar que só atrapalha a minha aula. Só deixa o Ramires porque ele é um cara que... Ou seja, então não era só a hiperatividade, você tinha e via na televisão, né? Te interessou, né? E naquela, com 5 anos de idade, eu sabia o que eu queria. Era isso que eu quero. Que bacana. E aí eu comecei a fazer ginástica com o Cícero, né? A ginástica artística, fazendo tudo. Quando eu vi o trampolim, eu falei, cara, maneiro isso aqui, cara. Eu não quero ginástica mais. Mas com 5 anos, né? E aí já fui tomando o quê? Uma proporção pelo mini, pelo duplo mini. E quando eu vi o trampolim, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E aí começou a minha infância. Você se direcionou já com 5, 6 anos, já sabia o que eu queria. Ó, antes da gente dar sequência, vocês trouxeram 2 informações muito legais que eu queria perguntar a vocês. Né? A gente vai continuar na infância aí para entender como é que foi, mas vocês falaram 2 coisas que eu acho muito legal da gente comentar. Uma que Cícero trouxe da importância de como tinha brincadeira de rua. E hoje, né, com a violência, com tudo. E essa questão da criança, né, com muita energia. Fala pra gente, na visão de vocês, essa importância do movimento, desse estímulo precoce para a criança, seja com a ginástica ou seja com a atividade física. A questão toda... Porque a brincadeira de rua realmente é difícil, né? A maioria hoje, ninguém trabalha ludicidade. Então, o mundo lúdico está muito esquecido. Hoje as pessoas estão muito ligadas no mundo tecnológico. Tudo é celular, as brincadeiras estão no celular. Então, inclusive, vai até sair uma reportagem, eu não sei se assisti ontem, falando sobre a obesidade bem na infância e o mal que está o não saber administrar o tempo da criança com o seu celular, que tem que ter os horários. E os pais hoje, pela essa correria do dia a dia, né, eu até entendo que tem muitos pais que estão trabalhando. Antigamente o pai só trabalhava e a mãe cuidava das crianças. Hoje os 2 têm que trabalhar pela própria situação econômica que nós vivemos de modo geral. E então eu acho o seguinte, que a brincadeira de infância trouxe para mim um conhecimento extraordinário corporal, a percepção, entendeu? A agilidade, o tempo de reação. Eu aprendi a entender, a calcular meu tempo para cada tipo de exercício que eu fazia. Isso faz diferença na vida, né? Tudo. Independente de ser então eu aprendi a usar meu corpo. A diversidade corporal que eu tive na infância me deu total segurança de fazer, e graças a Deus que eu fiz todas as modalidades esportivas. Calma que eu quero saber. Fazer, entendeu? E eu tive êxito em todas as escolinhas que eu participei. Então eu sempre se destacava, seja no vôlei, no atletismo, no torneio de escola. Isso você acredita que nessa vivência inicial já do movimento? Essa primeira infância, a segunda infância, você acha isso também? Foi essencial para o meu crescimento hoje, como eu estou como ser humano, na verdade, né? Eu acho que em todos os sentidos, porque você trabalha a socialização, você trabalha o medo, você passa a ter mais coragem, saber o seu limite, até onde você pode ir. Então a infância me trouxe isso tudo. Então, para você ter uma ideia, depois nós vamos mais à frente, eu ia para o treino sozinho, novinho, pegava o trem e ia para o Vasco da Gama. Eu só quero saber antes do trem. Essa segurança, o medo, eu disfarcei o medo. Através do esporte. Através do esporte, através dessa ludicidade diversas, né, que eu tive. E você acha também que essa parte, né, da infância de oportunizar? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente vê, assim, como profissional e trabalhando, quando as crianças chegam pra gente no CT, a
primeira coisa que eu olho é como é que essa criança se movimenta, como é que ela se comporta, como é que ela reage meio aos estímulos que nós estamos passando para ela. E a gente vê que hoje as crianças estão doentes, estão travadas, não conseguem... De forma motora mesmo, né? De forma motora. E quando a criança não consegue se locomover da forma correta, não tem mobilidade, estabilidade sobre a formação do seu corpo, isso desenvolve que prejudica no seu desenvolvimento psicológico. Ela demora mais para absorver as informações na escola. Chegou um menino para fazer uma aula comigo, ele tinha 7 anos de idade, e esse eu não conheço, a família não conhece nada. Só pela avaliação que eu fiz para ele, cheguei assim, pai, seu filho não faz atividade nenhuma, ele fica parado assistindo só televisão, não se movimenta, não faz nada. Ele está travado. E isso está sendo muito ruim. Ele falou assim, aí ele regalou os olhos e falou assim, como é que você sabe? Eu falei, só pela avaliação que eu fiz, eu sei que seu filho não faz nada. Seu filho fica parado. E ele precisa de estímulo, ele precisa trabalhar, ele precisa se movimentar. E hoje em dia a gente vê que as crianças já estão perdendo isso. Elas já chegam para fazer uma aula de ginástica com a gente, acima do peso, não tendo, sabe... mobilidade articular zero, coordenação cheio zero. de problema. E outra, além disso, não tem educação. São crianças que não respeitam, não aceitam comandos. A parte do esporte como fator educacional, né? E isso, às vezes, os pais acham que nós, professores, devemos educar os filhos. Não. Meu dever não é educar o seu filho. O seu dever é educar o seu filho. O nosso dever é ajudar ele, encaminhar ele, potencializar ele para que ele possa ter um desenvolvimento melhor. Agora, educar, isso é um processo. E essa parte dessa falta de habilidade motora, vamos dizer assim, cria até outras patologias, né? Que a gente não consegue. Se não tiver um profissional de educação física para entender e investigar isso, você não consegue identificar o problema, né? Não, e isso atrapalha o desenvolvimento da escola, atrapalha na fala, atrapalha na movimentação, atrapalha em tudo. Hoje as crianças estão reprimidas. Elas não conseguem falar, né? Não conseguem desenvolver o que tem que desenvolver, elas não têm autonomia, porque os pais querem fazer tudo por elas. E a partir do momento que você dá autonomia pro seu filho, eu com 5 anos de idade, minha mãe falava, só vai pra ginástica se você lavar o banheiro. Aí eu não lavei o banheiro um dia, ela falou assim, você não vai. Eu comecei a chorar, falei, não, mas vou lavar agora, corri pra lavar o banheiro, porque eu ajudava ela de casa. Eu varria, eu passava pano, eu lavava o banheiro, eu fazia tudo. Que além de ter a responsabilidade social, tem o estímulo motor também, né? Sim, hoje as crianças não tá sentada, sentada, recebe o prato na mão, termina de comer, joga, eu não lavo o prato, não lavo o copo, não faz nada, porque a mãe e o pai entregam tudo na mão. Levanta da cama, não arruma nem a cama. Isso já vem o quê? De casa. Quando você é atleta e começa a viajar o mundo e vê isso que você tem que fazer, são coisas básicas que você não faz em casa. Que faz a diferença lá na frente. Faz a diferença lá na frente. Vocês estão vendo que além de linha do tempo, a gente tem aula, tem dica. Então não sai, né? Não. Cícero, vamos voltar. Depois da capoeira, como é que começa essa tua fase aí no esporte? Você já estava capoeira, legal. E aí? Posterior a isso? Aí nós se mudamos para Campo Grande. Aí eu já tenho 50 anos. Imaginei. 50 anos em Campo Grande. Aí eu estudei em Santa Margarida, né? Eu fiz o primário em Santa Margarida, foi muito engraçado. E eu tinha um colega meu chamado Carlos Magno. Carlos Magno hoje mora em Brasília. Há muitos anos que eu não vejo o Carlos Magno. Foi nessa época mesmo. E esse Carlos Magno fazia ginástica olímpica aqui na Afonso Celso. Fazia com o Sérgio Bastos. Aí um belo dia que ele ia sempre lá em casa, que nós estudávamos juntos, aí eu falei com meu pai e com a minha mãe para ver se eu podia ir com ele um dia assistir essa aula. Aí quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado. Quando eu cheguei no Afonso Celso, eu olhei o ginásio, aí não tinha quase material, eram os colchões de algodão, antigamente tinha recurso, né? Nozinho, e tinha um sarnés, aqueles poucos colchões só. Tinha quase nada. E um mini trampolim que o Sérgio Bastos trazia no fusquinha dele. Isso eu não sabia, isso é uma história antes. Quando você chegou lá, você chegou antes. O Sérgio, aí eu fiquei assistindo, todo mundo usava uniforme, né? Era shortinho, com sapatilha branca, meia branca e camiseta regata branca. Aí eu comecei a ver, sentado vendo o Carlos Mais, colega meu, fazendo, e me interessei. Aí eu cheguei e falei com meu pai, que eu tinha vontade de fazer ginástica. E aí? Aí meu pai veio, né? Aí gostou, e em pouco tempo, entendeu? Assim, questão de 2 meses, eu já estava na equipe toda. Nivelado com história. Porque eu sou daquela criação que eu tenho que aprender, acabou, era assim, entendeu? Criação kamikaze. Não, mas também
questão que antes desse momento você já estava tendo vivências corporais com a capoeira, né? O que as crianças, outros colegas meus tinham medo de fazer, eu já não tinha. Sim. Entendeu? Então, essa vantagem que eu tinha. Já ultrapassava uma barreira ali. Não tinha medo de Isso nada. é interessante porque a gente vê hoje, não se faz atleta como antigamente, né? Hoje, acho que as crianças chegam pra gente com medo de tudo, travado com tudo. Mas antigamente a gente não tinha isso. E outro, a evolução era muito mais rápida, hoje a evolução tá lenta. Hoje, caiu muito, né? O nível técnico, o nível de observação. A gente, olha só, eu que sou da. Eu já estou. Não fala, não eu completei 45 anos que eu dou aula. 45 anos é um tempinho gostoso, né? E 45 anos numa diversidade no Brasil tremenda, dando aula em vários lugares, curso em diversos lugares e criando também situações que facilitassem certos problemas de alguns cursos que eu dei. Por falta de material, a gente tem que aprender a driblar, né? Uma das nuances do profissional de educação física. E isso eu fiz a vida toda, né? Eu achava o seguinte, remanejar o que já existe é uma coisa extraordinária. E eu aprendi que a inteligência, por mais que falasse, mas você é inteligente, nada disso. Eu não sou inteligente, eu tenho a habilidade de resolver problemas, não importa o problema que seja. Essa habilidade eu adquiri, não importa o problema. Então, eu tenho essa consciência comigo, que eu posso resolver. Entendeu? Então, foi através disso que eu tive... facilitou em diversas áreas diversos espaços e muitos desafios também, né? Depois eu falo os desafios que eu já... Pode falar, pô. Que eu já passei, assim, de... Fala um pra gente aí, que a gente gosta de ouvir. Porque quando supera é bom, né? Na época não era. Eu já tive um desafio, uma vez eu fui chamado para dar um curso. Aí falaram que era ginástica olímpica na educação física escolar. Essa é só a base, né? Aí chegando lá mudou tudo. Pô, agora, cara, mudou. Infelizmente, o professor que ia dar aula para a terceira idade, para a ginástica olímpica adaptada no veio. Tu foi da criança de terceira idade. Aí, não sei quem ele falou assim, me disseram que você é capaz de dar esse curso. Assim, caralho. Eu não tinha nem material, entendeu? Cheio de brinquedo lúdico. E eu sou um cara que eu nunca falei não. Quem me conhece sabe. Tanto é que, praticamente, com toda a modéstia, eu dei aula quase todas as disciplinas do curso de educação física, né? E foi um desafio para mim, mas eu não perdi a linha, não. Aí eu reprogramou aqui, né? Eu peguei várias folhas de papel ofício, a caneta, me concentrei um pouco e comecei a viajar no meu mundo, né? Dentro do mundo acadêmico mesmo, sim, dos livros que eu estudei, dos cursos que eu fiz na vida, da minha sensibilidade com os idosos, como eu vejo o idoso hoje, essa técnica de observação de comportamento motor de cada ser, né, olhar. Ele citou isso perfeitamente, né, de você observar. Aí eu comecei a observar, vi as necessidades de cada um e fui pontuando no papel. Aí dali, para cada temática, eu criei uma discussão, cada temática eu criei instrumento de trabalho, material didático em cima e, graças a Deus, deu certo. Foram 4 horas de cursos e, segundo a crítica, foi um curso excelente isso. Foi lá em Barra Mansa. Esse poder que o professor tem, né? Quando você tem essas armas, eu digo assim, que a gente tem que se preparar, colocar na mochila as ferramentas que você pode utilizar lá na frente. Por exemplo, uma situação dessa, ele já pesquisou lá atrás e começou a botar na mesa todo o instrumento que ele teve e começou a trabalhar com aquilo. E aí não dá para você se limitar no conhecimento. Por isso que eu acho o seguinte, desculpa, Ramiro, cortando. Todos os cursos é válido, eu nunca rejeitei curso. O que você mandar fazer, eu faço. Culinária, fazer comida, é comigo, eu faço qualquer coisa. Entendeu? Libras, qualquer coisa eu faço, porque eu acho que vai ser útil para mim. Todas as informações é útil, eu não sou limitado, eu não quero ser limitado. Eu quero ter um leque de informações que possa me fundamentar, que eu possa justificar o porquê que eu estou falando isso. Então, isso só vai existir se você buscar. Exatamente. A oportunidade aparece e você busca ela, né? E aí vamos voltar lá no tempo, que eu quero saber como é que se deu essa trajetória aí, né? Que escolheu um trampolim aí. Como é que foi? Então, deu certo? Graças a Deus.
O resultado tá aí, né? E quando eu decidi que realmente era essa a modalidade que eu queria fazer, eu tinha conversado com meu pai, que foi uma primeira competição, né, Cícero? Que eu não sei onde que foi a competição, que eu me classifiquei em 4º lugar para o campeonato mundial no Canadá. Caraca, isso com quantos anos? Eu tinha 10 anos de idade. Eu acho que foi em Campos que tu competiu, até foi quando a Cristina Basto comprou o duplo mini. E nessa época, antes de ir para foi campeão em Campos. Eu tinha pisado num prego, cara. Caraca. E meu pai não ficou sabendo. Então foi a primeira competição, eu tava com o pé inchado. Isso antes da competição, antes de viajar. E aí eu tive na casa de uma colega da minha mãe e, pô, vi uma madeira no chão, molequinho, pô, pisei na madeira. Não devia estar quieto. Naquela época eu já era mais tranquilo. Já tava competindo. Já tava mais tranquilo. E aí o prego entrou no meu pé e, pô, inflamou e tudo mais. Eu não falei, se eu falar com meu pai, ele vai falar que eu não vou pra competição. Então eu fiquei quieto. Falou com o Cícero? Também não falei com o Cícero. Me faz chegar. E Cícero olhando, não tá pisando direito. Aí quando eu entrei no ônibus que eu vi, aí tava viajando no meio do caminho, chamei meu pai, vem cá. Aí eu falei pra ele, pô, pisei no prego aqui, meu pé tá aí. Ele falou, puxa vida, por que você não falou antes, não sei o quê. Mas eu já falou no ônibus pra não voltar, né? A gente não peguei viajar, e aí ele começou o tratamento comigo ali, pô, vamos botar isso, vamos fazer aquilo, toma isso. E aí foi uma competição. Na competição eu tinha um cabelão grande, né, até aqui embaixo, né? Enorme, É mesmo? Um cabelão. E eu saltava, meu irmão, né? Era todo estrambelhado, aquela criança, né? A gente precisa de direcionamento, né? A gente é uma pedra bruta, a gente precisa ser lapidado. E aí eu lembro que uma árbitra, a chefe Eliane Simão, me chamou e falou assim: menino, olha só, você tem que prender esse cabelo e colocar a meia no pé. Desse jeito não dá. Eu falei, meio, prendeu o cabelo, corri, marrei o cabelo, botei a meia no pé e fui. Aí naquela primeira competição, que eu fiquei em 4º lugar, meu pai falou: opa, esse moleque leva jeito. Foi classificado em 4º lugar. Tem uma habilidade específica aí, né? Uma habilidade específica. Vamos procurar qual é o melhor centro de treinamento no Brasil que eu vou te levar. A gente achou lá no Colégio Militar. Aí conversando com o Cícero, eu vou levar o Ramires segunda, quarta, sexta pra treinar lá e terça e quinta ele treina aqui contigo. Beleza, tem um campeonato mundial. E assim foi. Eu fui pro Colégio Militar de Campo Grande até o Colégio Militar pra treinar. Treinava com a melhor equipe lá na época, né? Que ganhava todas as competições para se preparar para o Campeonato Mundial. E foi a primeira viagem que eu fiz com o Cícero. Inclusive, eu dei aula com o Sérgio Militar, 5 anos lá também de ginástica lá. Que legal. Eu dei aula com o Sérgio Baixo. E aí tu treinava com a equipe e aperfeiçoava com o Cícero. A gente estava sempre ligado, todas as competições, Copa, campeonato, torneio. E aqui na Moacir, né, você não tinha tanto recurso pra gente. De equipamento, de material. O trampolim não era oficial e também. A gente não tinha trampolim oficial na época do Brasil e teto abaixo. Era 3 metros. Então eu batia no teto, então a gente voava baixinho. Como é que é o negócio? Era 3 metros. Você chegava. Pular muito. Hoje chega quase a 8, 9. 8 metros. A média hoje dele saltando do nível da tela para cima chega quase a 8 metros. Então a gente precisa de altura para isso. E depois que a gente foi pro Campeonato Mundial, que a gente viu que aí realmente, tem que investir mais. Porque você vê a disparidade, né? Muito. A gente, no nosso nível aqui, o Campeonato Mundial aqui. Você vê de um país para o outro, né? Nós estivemos no Canadá e você vê que o nível técnico, a estrutura é outra, a visão do crescimento, a cultura. Vamos esquecer linha do tempo. Ainda está nesse nível ou já melhorou? O cara melhorou um pouco, mas ainda tem assim. Já tem muito caminho, né? Tem muito que melhorar ainda. Tem muito que melhorar em termos de treinamento, em termos de aperfeiçoamento, em termos de qualidade técnica. Os atletas, alguns já chegaram. Né? Investimento. E outros entram por trás. Mas o que a gente precisa mesmo é melhorar a consciência do profissional que está preparando esses caras para chegar lá. É lógico. Porque a base, né? A base está muito ruim. Hoje a gente vê professores que saem da faculdade, acha que sabe tudo e, na verdade, quando vai na prática é totalmente diferente. Você não sabe nada. Você pega um garoto desse, todo travado, que não sabe se movimentar, não sabe se mexer, porque você tem que ter estabilidade sobre mobilidade. E quando você bota em cima de uma estrutura que é móvel, é instável, busca instabilidade, busca estabilidade sobre instabilidade, cara, e o cara não tem mobilidade articular de ombro, de braço, cintura escapular, de quadril. Isso tudo vai dar uma segurança. Porque quando a gente fala de alto rendimento, faz toda a diferença que você foi estimulado lá no início, né? A vantagem do Ramires é que ele trabalha o beabá do trampolim. Ele pega de A a Z. Constrói, né? Então a chance de ter algum acidente pode haver, que ninguém pode acontecer, que a falha humana existe, mas é nenhuma.
Você diminui o risco, né? Então, e aumenta a possibilidade de resultado, né? Sim, o padrão de trabalho que ele desenvolve é um padrão que eu considero um dos melhores hoje do Brasil e, se não for, do mundo, pelo conhecimento que nós temos. Por que a gente faz isso? Porque como eu sou atleta e me machuquei muito, lesionei muito, né, nessa parte, eu vi uma deficiência no cenário dos professores, na verdade. Até porque passaram pela sua vida, né? Exatamente, porque o cara, eu digo que são 4 a 3 classes. O cara, o cara que não sabe nada só entende da modalidade, não é formado. O cara que é formado é professor. O cara que é técnico, que é só especialista naquela área, que só entende daquilo, entende tudo. E o cara que é treinador. Qual é a diferença disso tudo? O cara que só fica vendo, o cara que está analisando tudo. O cara que é professor, o cara que tem a formação. Eu sou professor. Eu consigo estar em todos os lugares, mas não faço nada. Eu sei, eu tenho a habilidade para trabalhar, mas não faço nada. O cara que é técnico, o cara é específico daquela modalidade, entende tudo. Competição, jogo, como é que funciona a regra, como é que funciona, o cara sabe tudo. O treinador ele tem a visão geral de tudo. O cara chegou, o cara tem problema, articular problema de gestão, calma aí. Primeiro ele tem a técnica e a parte científica, né? Aí depois vamos trabalhar isso aqui, depois vamos trabalhar isso aqui, e não só isso. Porque o cara às vezes chega pra você com cheio de problema em casa. O cara chega com o psicológico dele e fala, então você tem que entrar dentro do mental do cara para desenvolver o cara. A psicologia do esporte você destravar o cara e o cara conseguir evoluir. É o que eu faço com a minha equipe. Então você faz uma avaliação do cara, vê os problemas, as deficiências, corrige, fortalece, bota ele na modalidade com segurança e eficiência, porque tu já está corrigindo todos os padrões de movimentos primitivos que você faz no dia a dia, que é o que? Movimentar, puxar, empurrar, agachar, rotacional. É tudo que você precisa numa modalidade, é o básico. E nem só na modalidade, você usa no teu dia a dia, né? E não é só para ginástica, tem tudo. É em todas as modalidades. Aí você vê, o cara lá rompeu o tendão, o cara se machucou, por quê? Às vezes o treinador só está focado no que ele tem que fazer e esqueceu o que é a base. Eu nunca vi uma árvore centenária, cara, com raízes superficiais. São raízes profundas. E se a gente não tiver a raiz, como é que você vai crescer? Quanto mais você desce, é o que eu fiz na minha vida. Eu falei, cara, quando eu me formei e entrei para trabalhar, eu falei assim, comecei a dar aula como todo mundo faz, aquece e joga tudo da modalidade. Eu falei, cara, minha turma não está evoluindo. Eu preciso de conhecimento. Por mais que eu seja específico da área, vou começar a correr atrás de ver no cenário nacional o que tem mais de evolução, o que o que os caras estão fazendo de novo agora. Qual é o melhor treinamento, qual é o melhor curso de performance esportiva. Então eu fui correr atrás e fiz tudo. Aí quando tu faz um curso, aí precisa daquilo, aí precisa daquilo, quando tu vai ver... E parece que você destrava, né? Quando você destrava na busca pelo conhecimento, você vai... E se você ficar limitado só à sua modalidade, eu aprendi um pouco sobre natação, atletismo, judô, vôlei, handebol. Por quê? O que tem essas modalidades em comum? Movimento. O vôlei, o cara tem que saber pular. E você trabalha com salto, o judô tem que saber cair. E geralmente tem também a parte de preparação física específica da modalidade. O atletismo, o cara tem que saber correr. Entendeu? E às vezes não você pega um aluno travado e você, com essa bagagem que o Rabir está falando aí, você consegue saber onde está o problema dele. Aí você pode utilizar a preparação física de uma determinada modalidade que vai ajudar a atingir aquela a destravar ele. Perfeito. Vou pedir um resumo muito difícil para você, mas difícil mesmo. Tentar resumir um pouquinho a trajetória profissional de vocês como atleta. Depois a gente vai para a parte profissional. Como é que foi essa vida aí de atleta? Finalizando essa parte aí, para contextualizar e finalizar essa parte de atleta, depois do Canadá, dessa viagem, eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo, realmente, na minha vida. Eu quero ir para as Olimpíadas. Não, eu fiquei em dúvida, desculpa, vou te cortar. Como é que foi competir com o pé? Que eu não quero apenas perguntar. Então, foi uma superação, né, naquela época, né? Foi uma superação muito grande, que eu falei assim, cara, eu preciso competir. E doía bastante. Tava doendo, porque, o pé tava inflamado, tinha pisado Mas o tratamento também é 24 horas. Meu pai naquela época, ele era... Além de ser professor de educação física, ele era fisioterapeuta. Calma, não certo também, né? E assim, ele fez, me deu todo apoio possível. Tudo que eu aprendi, toda a bagagem que eu tive com meu pai, foi assim, sensacional, que me deu estrutura e excelente base profissional, o pai dele. Para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E eu falei, cara, eu preciso esquecer a dor e chegar lá e competir. E o que eu fiz? Esqueci a dor, mesmo doendo. Sim. Eu separei, assim, eu tá doendo. Mudou teu foco e foi. E fui embora. E deu certo, graças a Deus. Então, toda essa minha trajetória da infância, o que acontece? Eu competi machucado. Então, eu fui lidando com a dor nas competições. Então, toda vez que eu estava machucado... muito no alto rendimento, né? Eu fui fazendo o quê? Superações. Mas isso é o quê? É uma crença que a gente tem limitando. É um problema lá atrás que eu já entendi, por ter feito uma formação de coach.
Então a gente entende que quando o atleta ele se machuca porque tem medo de alguma coisa, ou ele quer algo. Tudo que acontece no nosso corpo, seja físico, somatiza, é porque o seu corpo está somatizando aquilo que você realmente deseja, aquilo que você está querendo. Por exemplo, quando eu estou dando treino, se o aluno fica pensando, eu estou com medo, eu vou me machucar. Aí eu falei, você está com medo de quê? Ah, estou com medo de machucar meu pé. Aí o que acontece? Logo em seguida ele se machuca e machuca o pé. Aí eu falei assim para ela, ontem, foi isso mesmo. Falei, parabéns, você realizou o seu desejo. Você estava com medo, você machucou o seu pé. Tudo aquilo que você pensa, imagina e determina vai acontecer. Então foca, tira o foco do errado, do que você está com medo e foca no que tem que ser feito. No resultado. No resultado. E naquela época não tinha essa consciência, não tinha esse conhecimento. Então sempre machucava, competia machucado. Você tinha 10 anos, já calma. Tinha 10 anos, estava aprendendo ainda. Então de lá para cá a gente foi África do Sul, Dinamarca, Austrália. Então eu viajei por 5 continentes representando o quê? A seleção brasileira e fazendo o que eu mais gosto com o quê? Com a intenção de ir para as Olimpíadas. Só que a gente não tinha, nessa época, profissionais, né, que tivessem conhecimento específico da modalidade. A gente estava ainda precursor, estava engateando, aprendendo a desenvolver, tudo se jogando. Então não tinha técnica muito. Então o Sérgio Bastos, naquela época, começou a trazer o quê? Estrangeiro para dar curso para a gente, para formar os professores, para que a gente conseguisse evoluir. E nisso tudo eu fui pegando a base um pouquinho disso tudo e evoluindo, né, nessa trajetória. Com 16 anos, ela estava fazendo uma série de 16.2, 16, que era assim o top dos top. Eu fui competir. Isso sem estrutura, né? Sem estrutura, porque a gente treinava, eu dizia que a gente treinava com fusquinha, a gente corria com fusquinha, que esmerilhava a gente pisando. O cara tava competindo com Porsche, né? O cara tava com Porsche, uma Ferrari. Chegava na competição. E se você vê esse total que ele está falando e vendo os melhores do mundo, os campeões olímpicos, a diferença era mínima, né? Próxima diferença. A gente chegava na competição e ele disponibilizava uma Ferrari para todo mundo. Aí, pô, para você pegar o tempo de marcha, o tempo de frenagem, para entrar numa curva, a gente chegava sempre na brita. Aí chegava com dor, panturrilha, dor nisso, não sei o que. A gente da competição a gente se quebrava, porque a gente não tinha um aparelho correto. E com isso a gente foi o quê? Muito tempo lutando, brigando para que isso melhorasse. Hoje, graças a Deus, com a Confederação Brasileira, ela já proporciona isso para os clubes. Um trampolim mais adequado, que é o trampolim Ultimate, que é o Aerotramp, que é homologado pela FIG, e que dá estrutura para todos os atletas poderem treinar no mesmo nível que os atletas lá fora. E agora o que falta é conhecimento para a gente, é o que a gente está trabalhando para adquirir isso. Ou seja, você que é atleta aí, esses caras aqui não era nessa estrutura, não. Era bem mais difícil. A gente descobriu isso, né? Vocês capinaram para poder chegar no patamar. Na época do Cícero não tinha isso. O Cícero era da época do dinossauro, cara, que pô, não tinha nada, era a época da pedra. A gente aprendia duplo, o professor jogava. No chão ali, sem nada. Tu tinha que girar. O joelho agradecer a beça depois. E as apresentações eram feitas no chão. Para poder dar um pouco de ânimo, digo assim, para poder enriquecer a apresentação final. Para quem estava assistindo, então, nós fazemos a acrobacia do chão, no cimento. Porque pro atleta não enriquecer é difícil. Mas são histórias que vão se construindo, né? Porque é um esporte que não era tão popular. Hoje a gente já tem mais um apelo, até da mídia mesmo, mas é uma época que não tinha investimento. Nos anos 70, a ginástica aqui tinha alguns clubes tinham ginástica. Hoje praticamente a gente só visa só o Flamengo hoje, né, de ginástica olímpica. Né? E a ginástica São Paulo também tem mais força, né? São Paulo tem, mas eu digo a nível de investimento, né? Minas, investimento, estrutura da mídia, tudo isso. O Flamengo está na ponta, inclusive a maioria dos atletas do Flamengo hoje estão em evidência, estão muito em evidência. Mas na minha época era bem mais difícil. A gente fazia demonstração todo dia praticamente. O Sérgio armava, inaugurava qualquer coisa aqui em Campo Grande, tinha demonstração nossa. Legal. Qualquer coisa. Não, é legal porque a gente vê que é uma construção, né? Foi uma construção que foi criada na UE. O Sérgio deu aula. O Sérgio deu aula no Vasco da Gama. Eu fui para o Vasco com o Sérgio, fiquei lá um bom tempo, depois fui professor do Vasco. E todo intervalo do futebol, nós fazíamos ginástica lá no Vasco da Gama. Todo intervalo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Nem todo atleta vira profissional de educação física. Né? Nem toda. Nem todo atleta vira. O que motivou vocês, né, a buscar essa formação? Foi para dar sequência? Não foi? Como é que foi essa história? Você, eu já estou um pouco suspeito porque o pai era fisioterapeuta de educação física. Mas não era a minha função, eu não queria. Então diga.
O que eu queria ser hacker. Eu queria aprender informática. Queria ser hacker? Queria ser hacker. Eu tinha um desejo de aprender as paradas. Eu sou apaixonado por informática, por computador. Eu queria entender essas paradas. Tecnológico, ele gosta. Igual o Cícero, né? Hã? Igual você. Não, Cícero eu sou da Cícero é... de criar, de modificar, de E construir. eu quero que você conte essa história, tá? Fala lá. Mas assim, em 95 ali, quando surgiu a parte do computador, vocês falam assim, pô, eu fiquei apaixonado. Que foi um boom. Aí eu falei, cara, muito maneiro, DOS, isso aqui, entrar com programação. Então eu comecei a aprender as paradas sozinho. 3. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser. Só que eu também gostava de fazer ginástica. E gostava de jogar futebol. E aí, meu pai falou, você tem que ter foco, tem que ter direcionamento. E aí, quando eu fui convocado para ir para a seleção em Curitiba, que é a seleção permanente, lá esqueci agora a data. Foi em 2005 que a gente foi para a seleção em Curitiba treinar concentrado. Então disponibilizaram uma bolsa para a gente na faculdade. Ó, vocês têm uma bolsa para você estudar. Eu falei, cara, tem informática aí? Tem. Eu falei, fazer informática. Não tem, só tem educação física. Eu falei, caramba, vou fazer isso aí mesmo. Tu foi forçado. Aí eu fui forçado para fazer educação física, eu não queria. Aí com as aulas acontecendo, fluindo, eu falei, pô, maneiro, isso aqui. Aí eu fui me interessando, eu fui gostando. Aí eu fiz a formação. Sabe que o destino brinca contigo, né? Cruzou teu caminho com o Cícero na rua, só podia ser educação. E aí eu me apaixonei pela educação física. Que legal, E aí cara. quando eu saí da faculdade, que eu fui dando aula assim, em alguns pontos, eu falei, pô, maneiro, eu gosto de ensinar. E eu fui vendo aquela facilidade de ensinar, eu fui aprendendo. Você viu que você tinha alguma facilidade com a didática, né? Com a didática, eu fui aprendendo. E quando o Cícero chegou lá pra trabalhar com a gente, cara, ele pegou um movimento... Não, peraí, conta a história dessa faculdade, porque essa eu já sei, eu vou dizer contar. Cícero foi teu primeiro professor, né? De ginástica. Aí tu vai pra faculdade. Aí eu vou pra faculdade de Curitiba. Aí a seleção acaba e a gente volta pro Rio de Janeiro. E quando eu volto, eu tenho que finalizar minha faculdade. Onde que eu vou? Pra Moacir. Okay. Que eu tinha lá, né? Conheci o Moacir também há muito tempo. Aí quando eu entro na faculdade, que é meu professor, Cícero, eu falei, caraca. Ô, Cícero, tu passou ele, velho. Excelente aluno. Cara, aí eu encontrei o Cícero na faculdade, um cara que é extremamente habilidoso pra criar situações, pra criar as paradas. E tipo assim, de um movimento, de uma estrelinha, sei lá assim, a estrelinha é isso aqui. E o cara pega a estrelinha e fatia em 15, 12 pedaços e fala assim, caraca, olha quanta progressão tu pode fazer numa estrelinha. É mais fácil de avaliar, é mais fácil de acompanhar. Tu pega um rolinho, o cara fatia o rolinho e fala assim, cara, eu nunca tinha visto isso, velho. E hoje os professores, hoje você vê, não tem essa facilidade que ele tem. A gente deu um curso junto lá. Eu fiquei quieto, porque o cara foi falando assim, eu falei, cara, eu vou aprender com esse cara. Eu quero aprender com esse cara, meu irmão. E hoje eu falo pra ele, Cícero, eu aprendo com você a todo momento, que você dá uma aula, você ensina. Porque assim, a gente fala isso assim, você vai aplicando no teu dia a dia, né? No meu dia a dia. Porque tem muita coisa que não tá no livro, né? Não tá no livro. Isso a gente Isso é verdade. Não, mas aí você fala disso. Por que educação física? É automático ou como é que foi essa escolha aí? Cara, a história de... Eu competi muito também, né? Eu fui atleta de ginástica olímpica. Eu competi cavalo, argola, competi tudo, mas eu não fui um atleta de ponta. Eu era bom no solo. Solo eu já me destaquei bastante no solo e no solo sobre a mesa, que hoje é mesa, antigamente era cavalo. Mas resumindo, aí eu trabalhei no Vasco um tempo como professor e depois eu saí do Vasco. Aí esse colega meu que eu falei, o Omar, que hoje está na Alemanha, um grande amigo, era meu parceiro de ginástica, ele foi morar em São Paulo. Aí olha só como é que é a loucura, né, cara? Ele chegou, ficou 3 anos em São Paulo e aí ele mandou um convite. Antigamente era cartinha, a gente recebia carta, né? Não era grupo do WhatsApp. Era carta, meu correio trazia. Aí minha mãe falou assim, ó, chegou uma carta para você, de um colega seu. Aí eu peguei de São Paulo, eu olhei, me convidando para me dar aula em Mogi das Cruzes, São Paulo. Isso aqui é Campo Grande. Porque o treinador lá, que infelizmente faleceu, o Galdino, um grande sujeito, uma pessoa humana maravilhosa, ele foi convidado para ser secretário de esporte numa cidadezinha de São Paulo. E estava precisando de uma pessoa de confiança para dar aula em Mogi das Cruzes. Aí ele pensou logo em mim, que nós éramos... Só que eu ainda não era formado em educação física. Mas você já estava fazendo faculdade? Não, eu fiz um curso... Antigamente tinha esses cursos técnicos. Isso é bem antes da regulamentação, né? Colégio Itu, que era em Bento Ribeiro. Entendeu? Eu comecei a fazer o curso e tal, mas resumindo,
Eu recebi essa cartinha na sexta, e no domingo eu já estava em São Paulo. Caraca, falei foi. com meus pais, minha mãe chorou e tudo. Eu falei, é decisão, e eu vou. E fiquei logo 8 anos, logo de cara. Vou lá ver como é que é, foi 8 anos. Aí eu cheguei, pra você ter uma ideia. Pô, eu calorento do jeito que eu sou. Quando eu cheguei na rodoviária de Mogi das Cruzes, cheguei 5h30 da madrugada. Peguei o ônibus de 11h30 da noite aqui na rodoviária. Chegando lá, uma serração frio. E eu tinha que esperar até, porque o rapaz ficou de me pegar, acho que era 7h30, 8 horas lá na rodoviária. Fiquei lá na rodoviária fazendo hora, né? Um frio do caramba. Aí eu pensei, pô, será que eu vou me adaptar aqui? Não tinha nada em Mogi. Será que eu vou me adaptar? Entendeu? Mata, assim, muitos japoneses, né? Muitos japoneses. E ali eu me fiz, a verdade é essa. Aí, quando amanheceu, ele me pegou, me levou tipo uma kitnet, lá uma república, para mim ficar lá aquela semana. Aí me levou para a direção do NEC, Núcleo Esporte Clube de Mogi das Cruzes. Fica num bairro chamado Estância dos Reis. É um bairro que só tem gente com poder aquisitivo acima da média, né? E chegando lá, eu olhei assim, a estrutura, um ginásio só de ginástica olímpica. Tava lá, bem diferente daqui, né? Bem diferente. E eu passei a substituir o Galdino. Né? Aí ele chegou, ele falou assim, só que para você ficar aqui, cara, você vai ter que fazer faculdade. E não tem problema. Aí eu fiz um cursinho muito rápido, pré-vestibular. Aí no mesmo ano eu fiz o vestibular e passei. Mas teve alguma outra coisa na sua cabeça ou era educação física? Não, era só educação física. Tu não queria ser hacker, né? Não, educação física. Aí lá eu fui treinador do NEC, Núcleo Esporte Clube, fiz um trabalho, graças a Deus, brilhante. E fomos campeões, bicampeão paulista. Aí depois eu fui atleta da cidade, professor de Mogi, da prefeitura. Legal. E da prefeitura de Suzano. Fiquei 5 anos em Suzano também. Aí, ao mesmo tempo, ia de uma cidade para outra, né, trabalhando. E eu me fiz em São Paulo, eu gostava muito de lá. E lá saía sempre meus nomes, que em cidade pequena sempre sai nome dos jornais. Tinha que era convite para... Tietado na rua. Sempre assim. Eu até pensei em trazer um monte de reportagens da época, para vocês verem como era muito legal. Então, e outra coisa, o trabalho que eu fazia lá era um trabalho assim, eu queria dar satisfação ao meu colega que levou, que ele me justificar essa indicação. E, porra, eu era muito querido em todo sentido, na escola. Para você ter uma ideia, resumindo, depois de 25 anos eu voltei em Mogi. É mesmo, e aí? Para apresentar minha esposa, né? Eu falei, ela não conhecia a cidade, aí eu levei. Aí eu falei, vou te levar lá no NEC, onde eu dei aula, vou ver se ainda existe. Aí chegando lá em Mogi, mudou tudo, cheio de apartamentos, shopping, eu falei, será que vou me perder o lugar? Aí eu perguntei, pô, onde fica a Estância do Rei? Ah, tá lá. Aí eu fui com o meu carro, parei em frente à escola no domingo de manhã, que nós íamos vir embora, né? Aí eu falei assim, ô Mônica, aqui que eu dei a aula, aqui que eu fiz a minha vida profissional, praticamente foi toda aqui. Aí, de repente, eu escuto um grito do outro lado do portão. Não acredito, é o professor Cícero. Cara, a filha do diretor, que já está casada com filhos, eu dei aula para ela quando ela tinha 4 anos. Cara, chorando, cara. Abriu o portão, foi me abraçar. Eu assim, olhando assim para ela, que cara, assim, lembra. Ele estava tendo uma reunião. Nem lembra quem era. Aquele sorriso assim, né? Ele estava tendo uma reunião pedagógica lá da escola. Aí, porra, ficou todo encantado, ficou maravilhado. E outro fato que é muito interessante, que eu fui no Clube Municipal de Suzano. Então, lá tem aulas de natação, uma piscina bonita, olímpica. Aí, à noite, eu chegando lá, aí eu fui mostrando também, olha só, aqui eu dei aula, eu morei aqui debaixo da arquibancada durante um bom tempo. Aí o garotinho, fazendo aula, o professor, né, dando as instruções, cara, o cara sai no meio da raia, ele sai assim, vai para debaixo da... Vai cruzando já. E sobe, cara, e sai correndo todo molhado, cara, ele dá um abraço assim. Frio de Suzano. Fernando Soares, o cara é um dos...
O pai é Fernando Soares, que deu aula para mim na faculdade lá de Mogi. E o filho, Fernando Soares, que eu dei aula, foi campeão comigo, paulista, né? Ele era pequenininho, era campeão mirim, pô. Cara, agora Ramires também era pequenininho, cara. Correu, me abraçou, chorando, falou, pô, não, vou te dar o telefone de todo mundo. Assim mesmo, falei, meu Deus do céu, era a gratificação maior do que qualquer outra coisa. Eu vou te falar uma coisa, você disse que esse teu trabalho você fez para poder justificar a indicação, né, do seu amigo. Mas dá para ver no seu olhar que não é só isso, não, é amor pela profissão. Fique tranquilo com isso que dá para ver pelo seu olhar. Se não tivesse amor, cara. Olha só, eu queria que vocês falassem, né, a gente já falou sobre um pouco da trajetória de vocês, e traz pra gente fatos importantes dessa construção profissional que vocês possam ter feito, de produção, o que vocês podem trazer para quem está assistindo, tá mais por dentro da vida de vocês. Eu não sei se a gente vai ter tempo para tudo. Eu posso falar o seguinte, eu dei aula de educação física em colégio, né, no Colégio Campo Grande, trabalhei 5 anos. E esse trabalho, o que eu fazia lá? Eu, como gosto muito da criatividade, as minhas aulas de educação física tinham que ter um sentido. Então, na sala de aula, eu botava as modalidades, né? Basquete, voleibol e tal, no bimestre. Aí eu fazia a votação na turma, quais das modalidades que eles queriam aprender. Né? Aí eles falavam, eu quero basquete, professor. Aí saía basquete, por exemplo. Né? Aí eu falei, basquete, tudo bem então. Então vamos começar, vamos formar em grupos, cada um vai estudar a modalidade. Não é ter prática, ia estudar. Já bateu a recepção na turma. Vai estudar isso, aquilo, como é que é a vestimenta do jogador de basquete, vai trazendo, você vai trabalhar em cima dos clubes. Você vai entender a modalidade, né? Vai trazer isso. Aí depois eu pedi para todo mundo trazer bexiga, aí eu falei o número da bexiga. Bola de bexiga. Para que, professor? Traz aí, trouxeram o jornal e nós fizemos. Aí eu cortava as fitinhas com as regras do basquete. Olha a regra. Aí eles prendiam na bola, cada um passou a bola com as regras todas do basquete. Aí eles batiam e trabalhavam assim, porque só tinha tinha pouca bola de basquete, né? Tinha 2 ou 3 bolas de basquete, a turma grande, aí cada um passou a bola na quadra. Aí eu fiz todo esse trabalho, porque eu sempre achei o seguinte, que o aluno não tem que ficar parado, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Então essa construção de várias bolas para cada um, e com as regras do basquete, eles levavam a bola para casa, e eles já sabiam as regras quando chegavam. Então, no dia de prova, seja uma avaliação prática, eu parava, fazia... O conhecimento já estava tudo construído, né? Então, eles falaram, até hoje, eu digo assim, se eu encontrar alguns, que eu encontrei um lá na Escola de Educação Física do Exército. Hoje ele é capitão, né? Eu fui chamado para dar um curso para instrutor de Educação Física lá, que eu dava aula na Bennett. Fiquei 9 anos na Bennett. A Bennett, infelizmente... faliu, acabou a faculdade, fui o último a sair. Graças a Deus, todas as universidades que eu dei aula, nunca fui mandado embora, pessoal, sempre eu era o último. E eu dando aula lá Exército é fogo. Eu cheguei, era 15 para as 8, era minha aula lá na URCA, nunca faltei. 15 para as 8 eu estava lá na URCA. Aí todo mundo já formado com roupa de educação física, de tenente a capitão, todo mundo sentado, de 40 alunos. Aí um falou assim, professor, eu tenho permissão de falar. Tem, pode vir aqui. Aí, tá lembrado de mim? Eu sou aquele garotinho, porra. Capitão, agora deve ser major, né? Pô, todo feliz de ter me visto lá. Também lá eu fiz um... Eu acho que quando a gente tem quando a gente tem esses retornos, né, do investimento como professor que retorna, eu acho que... Porque às vezes você acha assim, pô, será que assim, o leque de conhecimento, ele é adquirido como você falou. Eu tenho amor pelo que eu faço. Eu me dedico quando eu sou chamado para fazer algo. Entendeu? Então, isso, para mim, já é uma satisfação como ser humano, entendeu? Eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu nunca reclamei de salário, se eu ganho pouco, se eu ganho mal. Se eu assinei o contrato, tem que ser o melhor.
eu tento ser o melhor. Aonde você está inserido, você tenta fazer a diferença. O Ramires, né? aqui, quando ele começou o CT dele, ele sabe disso, né, Ramires? Nós começamos simples, praticamente, né, no zero. Aí eu falei o que para ele? Ramires, estamos juntos, eu estou contigo, porque deve eu acredito, os 6 anos que nós ficamos juntos, eu nunca faltei, sempre procurei, né, contribuir o máximo para estar junto com ele, tentando suprir, porque ele fazia muito cursos, né? Uma das pessoas que eu mais admiro a nível de treinamento, de conhecimento da biomecânica, da fisiologia, da cinesiologia, está aqui. Eu acredito que ele vai ter um nome muito a ser visto bem na história da nossa educação física. Já está aqui gravado para a eternidade. Para a eternidade, o Ramires. Que aí, então eu sempre supria. Às vezes ele falava assim, pô, Cícero, eu vou ter curso tal dia, né? Lá com o Venturini, né? Assume para minhas turmas. Assume. Eu nunca falei não para ele, não posso. Sempre estava presente. Aqui na faculdade, quando eu dei aula na Moacir, 25 anos na Moacir que eu dei aula. Quando os professores tiravam férias, por algum motivo ia para a Europa fazer doutorado, qualquer coisa, sempre me chamavam para substituir. Para quem está assistindo, são dicas de atuação profissional, tá? E aí, fala pra gente então, o que você tem de importante de construção, já como profissional de educação física, que você pode trazer pra gente? Assim, o pessoal te conhecer mais, não só ver lá onde você está lá. A construção que a gente tem que fazer na nossa vida é primeiro ter o objetivo. O que você quer ser? Né? Quer ser mais um profissional como qualquer um outro? Chegar lá e dar uma aula de qualquer jeito, ou você quer ser o profissional? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe nada. A gente foi formado, é o cara que tira a habilitação, o cara não sabe dirigir. Ele treinou para passar, para tirar a carteira. Mas você vai aprender a dirigir na prática. E quando você entra na prática para você dar aula, é completamente diferente do que você aprendeu na faculdade. Na faculdade é muita teoria e pouca prática. Hoje em dia é pior ainda, né? Porque é tudo online. E cara, o profissional chega para você, não sabe nem se portar, não sabe falar, não sabe como falar com o aluno, como corrigir um aluno, não sabe nada. E aí você fala, cara, que tipo de profissional eu quero ser? Quando eu comecei, eu era assim. Eu achava que sabia alguma coisa por ser da modalidade e eu vi que eu não sabia nada. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. E o professor, o dia que ele fala que já sabe todas as coisas e parar de estudar, cara, esse cara... Não, obsoleto, né? Obsoleto, ficou para trás. Porque a evolução hoje que nós temos, cara, hoje, às vezes, um exercício que está passando hoje, já passou porque tem um estudo científico comprovando que aquele exercício não é tão bom. E é todo dia, né? É todo dia, toda hora. O outro exercício é mais eficiente, então a gente tem que estar se reciclando o tempo inteiro. Agora, conta aqui a história aqui. Tem uma história interessante aí que você tem. Conta essa história pra gente você transformar aí. Isso é muito legal. Então, essa história surgiu porque por esse momento lá atrás, tentar ir para os Jogos Olímpicos, meu sonho era ir para os Jogos Olímpicos. E nem tudo que a gente quer, a gente tem o que a gente quer. Então eu treinei muito para ir. Então a primeira vez eu estava muito novo, eu errei a competição. Na segunda vez eu bati na trave, eu fiquei na disputa com o americano. Por um décimo, escolheram o americano, eu fiquei sendo o primeiro reserva. Eu falei, cara, não foi dessa vez, mas eu vou treinar mais 4 anos e vou tentar. Então foram 4 que eu errei, mais 4, foram 8. Então eu voltei para o Brasil e treinei pra caramba, mais 4 anos. E bati na trave de novo, fui o segundo reserva para os Jogos Olímpicos. E aí em 2016, ali em 2015, eu falei, cara, agora vai, agora é só eu treinar. Era só acertar a série que eu tava dentro. E aí chegou no dia da competição, eu errei. Eu caí no 4º salto. E aí eu não fui para as Olimpíadas. Pô, aquilo ali acabou comigo. Eu falei assim, cara, por que eu tô aqui? Eu vou me matar, não quero mais viver. Eu passei uma frustração muito alta, uma frustração muito grande, porque a gente treina, 5, 6 horas por dia para chegar numa hora, em menos de 1 minuto, tudo que você sonhou, tudo que você planejou foi por água abaixo. Eu falei, cara, não tem mais sentido na minha vida. Eu quero que você continue essa história, Ramires, mas é muito legal você falar isso, porque às vezes o grande público, ele vê a Olimpíada na televisão, ele não sabe o ciclo olímpico como é que né? Porque você precisa de investimento, você precisa de dinheiro para treinar, você precisa de estrutura, você precisa de treinamento, você precisa de tudo. É um massagista. Se abdicar de uma pancada de coisa. É um fisioterapeuta, um nutricionista. E a gente não tinha nada disso. E o que a gente mais precisa era de um quê? Um treinamento mental, um coach. E a gente não tinha nada disso, eu não tinha nada disso. Agora, depois de velho, depois que eu parei, me aposentei, que eu fui estudar tudo, eu falei, cara, olha o quanto de coisa que eu não tinha. Se eu tivesse tudo isso... E eu precisava disso tudo. E aí eu falei, cara, acabou minha vida, eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, mas mal mesmo. 2015. 2015. Que era pra ir pro Rio. E aí eu lembro até hoje que quando eu voltei, cara, eu pintei a casa da minha mãe grande, eu pintei a casa dela em 2 dias, para estressar.
Aí eu falei, cara, eu vi um trampolim no canto que eu tinha comprado. Eu falei, cara, eu olhei para ele e falei assim, cara aí, eu vou ensinar tudo que eu não tive para as crianças agora ter, né, a possibilidade. E até porque nessas tuas experiências mundiais, você vai percebendo o que você não tinha, coisa, né? Muita coisa. Você vai aparecer, você vai olhando o cara treinar em 2005, quando eu fui para a final, em 2000, que eu fui o primeiro finalista brasileiro para uma final júnior, que o atleta se preparando ali ao máximo, top, para ir para elite. Eu vi um canadense de frente à parede, eu falei, o que esse cara tá fazendo de frente? O cara tá fazendo treinamento mental, ele tava se visualizando. Porque quando eu vou... Você falou sobre isso, né? De ontem, né? Você fala, tudo que tem aqui foi criado por alguém. Alguém imaginou, bolou, criou, botou no papel e saiu do papel. Tudo foi imaginado. A camisa que você veste, o telefone hoje que nós temos hoje na mão, o cara bolou, imaginou e criou. O carro, o cara imaginou e criou. Tudo foi imaginado. Então tudo vem na imaginação para depois criar. E aí o cara, cara, tá fazendo treinamento mental. E eu vi, cara, os caras estão muito mais à frente que a gente. E hoje a gente não é nada disso. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, cara, eu vou montar um ginásio. Comecei a correr atrás de galpão, comecei a ver. Aí meu sogro achou um galpão lá, falei assim, pô, cara, achei um galpão aqui pra você, não sei o quê. Aí eu fui lá ver, ele gostou, gostei. Aí eu falei assim, pô, então tem que esperar, que naquela época eu tava sem dinheiro. Você já viu o vídeo da construção do... Tem lá no meu Instagram um vídeo mostrando a construção passo a passo. Aí meu sogro virou assim e falou assim, Ramiro, já aluguei pra você, tá aqui a chave. Aí conversei, eu falei assim, cara, você é maluco? Eu não tenho real eletrônico, tu tem que esperar. Ele, Pra dar minha treta, não tinha dinheiro, né? O problema é teu, agora se vira. Aí eu entrei no galpão e falei, cara, o que eu vou fazer? Um galpão gigante assim. Gigante pra mim, na época era pequenininho. Era uma oficina mecânica, 180 metros quadrados. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Vou começar pintando aqui agora. E comecei a arrumar, comecei pintando, comecei a fazer o que dava pra fazer. Aí fui metendo a mão pra fazer. Quando eu fui fazendo os orçamentos, cara, absurdo, um buraco, 10 mil reais. Pô, 10 mil reais? Como é que faz um buraco? Assim, eu marquei, cortei, fui. Aí eu comecei tirando a minha, falei, caraca, porra, entendi porque o cara me cobrou 10 mil reais. Aqui no meio, assim, valeu a pena. Valeu a pena. O cara é massa de concreto, 9 metros de concreto, o cara não quebrava, meu. Não quebrava, fui lá, comprei, aluguei uma bobcat. Aí fui aprendendo a fazer as paradas. Aí fui fazendo, quebrando buraco, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eu vi, instalei tudo. Quando eu fui vendo, 9 meses desestressando, passando uma terapia. Aí que eu levei uma terapia. E você parou de focar no que aconteceu, né? Parei de focar no que aconteceu. Aí foi quando a Globo me chamou pra eu ser comentarista. Aí eu falei assim, cara, eu vou ser comentarista dos Jogos Olímpicos 2016, o qual que eu era pra estar ali. Ah, tu já começou como comentarista no ano seguinte? Aí no ano seguinte eu falei assim, caraca, meu irmão, vambora. E aí eu comentando e aquela aflição, aquela angústia, cara, sabe? Que sentimento estranho, hein? Sentimento estranho. Aí um treinador meu virou pra mim e falou assim, Ramires, isso lá no Mundial. Ele virou assim e falou assim, isso foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu falei, como foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Aí eu xinguei ele tudo quanto foi nome, né? Eu falei, não sei o quê. Ele falou assim, pode me xingar, você não vai entender hoje, mas amanhã você vai entender. Foi muito bom pra você perder, por quê? Você era muito talentoso. Só que você tem que se dedicar mais. E o cara que foi, que era o Rafael, que foi, ele, investiu muito, ele tem dinheiro, então ele foi pra Europa. O pai dele investiu, o cara treinou pra caralho. Você não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir fazer isso. E eu não tinha o investimento que ele tinha. Sim. E foi muito bom pra ele e foi muito bom pra mim. Só que ele não conseguiu aproveitar aquela oportunidade. E eu aproveitei. Por quê? Ostras felizes não produzem pérolas. A gente só consegue crescer, desenvolver depois que a gente vem de uma angústia, de uma frustração. E aí eu construí, transformei uma oficina mecânica no centro de treinamento. E comecei meu trabalho ali. Eu falei assim, agora eu vou passar todo o que eu não tive. Conhecimento, e buscar conhecimento que ele está buscando. E quando eu comecei a dar aula, foi assim, cara, minha aula tá uma bosta, então eu tenho que melhorar. Aí eu comecei a fazer vários cursos, tudo que tem de bom de treinamento em performance, eu quero aprender. Para eu poder passar essa qualidade. Ou seja, nesse momento você teve a percepção que não bastava a tua vivência. Não. Tinha que ter mais capacitação, tinha que ter mais recursos, eu precisava de mais ferramentas. Recurso técnico mesmo, né? Por exemplo, você entra numa oficina mecânica e quer ter o quê? Diversas ferramentas para qualquer tipo de trabalho que aparecer. E nós profissionais precisamos disso. O Cícero falou isso na experiência dele com ginástica, que era para criança, caiu sendo terceira idade, se você não tivesse ferramenta técnica para isso. Tem que ter. E aí você buscou conhecimento. Todo treinamento. E criou o centro de treinamento. O centro. Pós-graduação em performance, eu falei assim, caraca, eu preciso montar uma metodologia agora, porque eu aprendi com o Felipe lá Venturini de ginástica, aprendi com o outro não sei o que, aprendi com o outro biomecânica, aprendi com o outro levantamento olímpico, aprendi basquete. Falei, cara, eu preciso montar uma metodologia, eu criei uma metodologia minha. Você pegou as melhores informações. Aí eu falei, ele criou um trabalho próprio, né? O que o atleta ele precisa hoje fazer? Ele precisa primeiro chegar, qualquer pessoa chegando precisa de uma avaliação.
motora, avaliação psicológica, eu preciso saber o perfil comportamental desse cara, como é que esse cara comporta, como é que ele reage. Não parece nada não, mas até a família também influi. Tem que saber quem é o pai, quem é a mãe, onde trabalha, como é que essa vivência em casa, né? Porque tudo isso vai repercutir. Se eu pego um cara que é ectomorfo, meso ou endo, cada um tem uma característica diferente. O ecto não é o mesmo treinamento do meso, nem do morfo. E o perfil psicológico, quando você faz o cruzamento disso tudo, fala, o estímulo desse cara aqui é completamente diferente disso aqui. Esse aqui é devagar, esse aqui é mais rápido, esse aqui é meio termo. Aí quando você cria o perfil comportamental, tu sabe, pô, esse cara é o quê? Ele gosta de se relacionar, ele gosta de seguir comandos, ou ele gosta de competição, ou ele é visionário. Ou o cara tem a visão lá na frente. Quando você entende esses 4 perfis do cara e você potencializa esse, meu irmão, o desenvolvimento dele é muito mais rápido. Porque você vai acessar o cara diferente. Você é um biotipo diferente, ele é outro, eu sou outro, cada um é outro. Quando eu te acesso de uma forma diferente, eu falo a sua linguagem, cara, eu consigo conectar com você muito mais rápido, eu consigo fazer com que você desenvolva mais rápido. E o resultado chega muito mais rápido. Muito mais rápido. Aí eu te pergunto, dá pra ser receita de bolo? Não dá pra ser receita de bolo. E eu te falo mais uma coisa, eu tô aprendendo até hoje a montar treinamento, porque o cara que fala assim, eu sei montar treinamento, cara, mentira. Não sabe não. Porque o cara, para montar o treinamento, ele tem que saber diversas coisas. E o treinamento não é engessado. Nutrição esportiva ele tem que conhecer. O treinamento não é engessado. Para saber tem o tipo uma de fibra, variedade de coisas. Isso aí é para todo mundo que está assistindo entender a importância do conhecimento, né? Da busca pelo conhecimento. Né? E uma outra coisa também que é fundamental. Constante, fundamental também é a autorização dos pais, porque ele vai ter toda essa bagagem maravilhosa. Ele vai transmitir para o filho todo esse conhecimento, aí tem que ter o apoio bem da família, porque senão acaba acontecendo algo como já aconteceu comigo, de eu preparar a equipe e na véspera do campeonato o pai falar que não ia levar o meu atleta e ele era o atleta de ponta. Ou não tem dinheiro para viajar. Não tem que é algo que pode acontecer. Você passou meses treinando, objetivando aquele campeonato, você vendo vídeo de outras equipes, visitando outros centros para ver como é que está o nível técnico dos melhores atletas, vamos dizer assim, para você ter uma leitura dos seus atletas em relação àqueles aparelhos, àqueles exercícios que você está aplicando. Agora deixa eu dar uma provocada em vocês. É bom, de vez em quando. Como é que vocês percebem o momento da educação física em relação à ginástica? Como é que vocês veem a questão de... E aí eu queria que vocês realmente falassem a percepção de vocês, seja de capacitação, ou falta, ou sobra, ou tem mercado. Como é que vocês percebem isso? O mercado é grande, a gente está precisando realmente de muitos profissionais para entrar nessa área, uma área que realmente está escassa. Tá? Não tem profissionais para isso qualificados. Os poucos que tem, eles precisam ser um pouco mais humildes para entender que assim, a ginástica ela é muito complexa. Ela não é um bicho assim, fácil de você pegar e desenvolver. Ela tem vários movimentos. O corpo ele encaixa e desencaixa. Então você precisa trabalhar num todo para a ginástica. E a gente está precisando realmente de muitos profissionais que realmente queiram trabalhar com isso. É uma área vasta e que está precisando muito carente. Para ter uma ideia, eu já faço ginástica há mais de 55 anos, vamos dizer assim, e os vivos, né? Dá para contar quem está aí na ginástica. Né? São pessoas das antigas. O Sérgio Mas, por exemplo, seria mais ou menos isso? Não está tendo uma reciclagem de profissional da área, mais ou menos isso? Não, está tendo pouco. Tá. Está vindo novos treinadores, mas os treinadores que estão vindo, eles já vêm dessa geração que não eles estão pensando mais no lado pessoal, comercial, do que próprio. Tem que se aprofundar mais tecnicamente. E assim, as pessoas já querem chegar e falar assim, cara, eu quero ganhar muito, eu quero ganhar muito dinheiro. Não existe isso. Para você ganhar muito, muito, só na ginástica, né? Para você ganhar muito, você tem que ser muito bom para você fazer o que você está querendo fazer. Não vai comparar, né, um técnico de seleção americano que já está lá, do que a gente aqui, cara. Mas vocês acreditam que o mercado ainda tem espaço para novos profissionais? Tem bastante espaço e através do trabalho do Ramires e de outros colegas nossos, com certeza a tendência é ampliar cada vez mais esse leque de treinadores. Você sabe muito bem disso. Quando eu fiz criei essa metodologia para a gente poder trabalhar, uma coisa que eu quero deixar um legado em relação a isso, até mesmo eu criei uma metodologia de que eu faço uma preparação dos meus professores, eu escolho a dedo quem vai trabalhar comigo. Não é qualquer um. Porque o pai que chegou dentro do CT, ele confiou quem? Há um nome que está ali dentro. Exatamente, é verdade. E às vezes os pais procuram assim, eu quero treinar com Ramires, porque eu sei que o resultado vai vir.
Mas não é só, eu não vou estar ali o tempo inteiro. Então eu criei o quê? Um curso de uma formação dos meus professores. Então lá eu disponibilizo, não sei se você sabe muito bem disso, uma plataforma. Todo o conhecimento que eu tive, eu disponibilizo para os meus professores. Vocês têm que estudar isso aqui. É o tempo inteiro estudando para quê? No dia a dia você vai aplicando. Porque e a ginástica é um trabalho sistemático, difícil, porque são qualidades físicas específicas, tem que ter uma qualidade essencial para essa prática. Não basta ter força, não basta ter flexibilidade, não basta ter uma resistência, um raciocínio, nada disso, cara. É um conjunto de fatores que vai formar o atleta. Então, essa percepção, quanto mais leque de informação o treinador tiver sobre a situação humana, o corpo humano, essa dimensão toda, entendeu? De entender da psicologia, da neurologia, tem que entender de tudo, a verdade é essa, para poder formar. Não é só chegar lá e mandar soltar, não, né? Que isso, não é só chegar lá e correr, soltar, tem isso toda não existe. uma progressão para você fazer antes disso. Além de você preparar o corpo da criança, porque as crianças chegam lá tudo mole, né? Não tem estabilidade, não tem força, nem nada. Você fala assim, cara, eu vou jogar uma sobrecarga em cima de uma criança, já, lesões. Vai gerar o quê? Lesão. Aí quando eu pego uma ficha de avaliação e sento com a mãe e falo assim, olha, baseado em cima da avaliação que nós fizemos com o seu filho, ele já está apresentando algumas disfunções musculares no tornozelo, no quadril, na escápula, e isso tudo vai gerar o quê? Uma sobrecarga. Essa sobrecarga vai gerar o quê? Uma lesão. Por quê? Quando uma musculatura ela não trabalha da forma correta, ela vai pedir auxílio a outra. E aquela outra musculatura vai ficar sobrecarregada. E isso vai gerar uma dor. Isso vai gerar o quê? Depois uma lesão. E é o que acontece hoje em dia. Pô, eu tenho 3 parafusos no pé, tem problema no quadril. Se eu soubesse lá atrás... 3 parafusos e um prego. E fora as amarrações ali que tem. Se eu soubesse disso lá atrás, o que eu precisava fazer, cara, eu acredito que hoje eu não estaria passando por essa tua fala eu acho tão bacana, Ramires, porque mostra que através da educação física, essa família ela tem um entendimento do corpo do filho, né? Eu acho totalmente. Que independente se continuar na ginástica ou não, né, ele já tem um entendimento de alguns comprometimentos ou alguns déficits. Isso é muito legal, né? A parte científica que pode trazer isso. E a expressão deles, quando eles olham assim, falam assim, gente, isso, mas tem conserto? Eu falei assim, lógico. Ele tá na fase por isso que eu não peguei uma oficina mecânica. É pra consertar. E aí, eu pegando agora um outro gancho, eu fui convidado para ser chefe de delegação no Pan-Americano da Seleção Brasileira de Ginástica Trampolim. E assim, eu achei um absurdo chegar todos os atletas remendados, todo mundo com problema. E o fisioterapeuta tendo que gastar rolos e rolos de kinesiotape fazendo isso. Eu falei, meu Deus, como é que tá todo mundo com dor de joelho? Eu falei, cara, a base tá muito ruim, cara. Você quer ver um profissional bom, olha pro atleta. Aí quando fala assim, caraca, aquele moleque é bom. Cara, o moleque não é bom, velho. Bom é o treinador que fez aquele cara chegar lá. Existe habilidade específica, mas é muito maior a estrutura. Aí as pessoas só dão crédito pro menino que tá saltando. Se hoje eu tô onde que eu tô, é graças a esses caras aqui, ó. Que deu o quê? Início à minha trajetória. É graças a todos os professores que me formaram. E quando você vê um menino saltando e fala assim, caraca, o fulano é bom. Eu falei assim, cara, o fulano não é bom. Ele pode ter até habilidade para ser bom, mas bom é o cara que preparou ele. Porque, pô, meu irmão, o cara tinha defeitos, cara, que você, que tá de fora, não vê. E você faz cada progressão, cada treinamento, passo a passo, que o moleque faz, tio, pra que eu tô fazendo isso? Lá na frente você vai entender. É que nem uma mulher quando tá costurando uma senhora. Você vê fazendo tricô pra lá, pra cá, tu fala, não tô entendendo nada, o negócio joga pra cá. Aí quando termina, você fala assim, cara, que lindo, velho. É o crochê, eu acho fantástico. As mulheres renderam, né? Tem que aplaudir essas mulheres. E é o que a gente faz no dia a dia. Eu digo que existem 3 classes de professores. Aqueles que querem que as coisas aconteçam, aqueles que desejam e aqueles que vão fazer. Qual é o tipo de profissional que você é? Eu deixo eu perguntar para você. O que você quer ser na sua vida? Você quer desejar que as coisas aconteçam? Você quer que as coisas aconteçam ou você quer fazer as coisas acontecer? Se quiser fazer as coisas acontecer, você tem que meter a mão lá e fazer. Eu procuro ser esse professor. Fazer Agora, fala como é que está atualmente vocês, né? Como é que vocês estão? Eu queria que você falasse dos 2 livros. Eu queria que você falasse isso. E eu queria que você aproveitasse. Eu vou me permitir perguntar isso. Fala um pouquinho da sua casa aí também, que o Ramires falou e eu fiquei curioso. Mas fala um pouco desses 2 livros aí para o pessoal saber. Não, por eu ser muito. Para quem não sabe, eu não tenho. Eu sou de uma família muito pobre e não tinha aparelho. Então, eu que criava os aparelhos de ginástica na minha época. Então, eu fiz
O Rami chegou até ver, eu fazia trampolim de pneu, cama elástica, tudo eu fiz de pneu, o cavalo com alça de pneu. Então, eu sempre fui nessa leva de criar para poder facilitar meu treinamento, porque eu não tinha recursos. Então, aí surgiu a questão de escrever o livro Gímica 1000 Exercício. Como eu dei lá na faculdade aqui 25 anos, então tive várias pessoas maravilhosas que me cercaram, como o Rogério Melo é um deles, Ângelo Vargas, que você deve conhecer muito, e Cícia Aparecida, Wagner Gomes, maravilhoso, Maurício Enes, todas essas pessoas me incentivaram pela bagagem que eu tinha e pelo respeito que eles tinham por mim. Aí falou, por que você não escreve um livro, cara, de ginástica, já que sua vida toda foi ginástica? Aí foi quando surgiu a ideia de fazer o Gímica 1000 Exercício. Legal. Então eu peguei o beabá da ginástica utilizando todos os aparelhos, solo, cavalo, argola, salto paralelo e barra, e também um capítulo voltado para o trampolim para iniciantes. Então eu que ilustrei tudo, que eu gosto de desenhar, fiz toda a ilustração do livro é minha, e o Brincando com Sucata, que foi um livro na área de educação infantil. Porque eu sempre tentei facilitar o professor nas suas aulas. Que existe uma dificuldade, né, no professor, muita dificuldade. De estrutura, de material. Então, a gente tenta, por exemplo, eu tento... no Brincando com Sucata, graças a Deus, esse livro me levou para vários lugares para dar cursos, para professor do município, do estado, para poder... professores primários, primeiro segmento, para poder ajudar as crianças. Porque por vezes não tem material para trabalhar. Né? Então tinha jogos motores e jogos pedagógicos. Então eu estimulava nos jogos pedagógicos as matérias que as professoras estavam dando, seja história, geografia. Então o livro ajudava isso, as brincadeiras. Como a educação física contribui, né, na formação. Então eu escrevi Brincando com Sucata, está na 2ª edição, está para ir para a 3ª. E foi um trabalho excelente que me deu assim eu fui para vários lugares que você nem imagina através de convite. Eu dei aula em Petrópolis, Teresópolis, dei aula em Barra Mansa, Cabo Frio, me chamaram para tudo quanto é lugar, Minas, São Paulo, em Paulínia, me chamaram para poder vir. E essa parte de Brincando com Sucata acabou indo para tua casa também, né? Como é que é essa decoração aí? Fala pra gente. A minha casa é o seguinte, eu sempre fui um sujeito que me desafiava, né? Eu falava, se ele pode, eu posso, né? Eu sempre botei isso na minha cabeça, se ele pode, eu posso. E um dos sonhos meus de criança era justamente fazer a minha própria casa, né? Não pagar ninguém. Literalmente fazer, fazer mesmo. Aí eu pintou um dinheiro, eu comprei um terreno, aí peguei uns papéis, comecei a fazer da maneira que eu queria. Eu falei, agora eu vou executar. Então todo dia eu ia lá no terreno, capinava, aí falei, vou começar agora a botar as cercas. Aí botei as cercas, comprei arame. Aí falei, agora eu vou começar a fazer as sapatas devagarinho. Aí 2 por dia, aí depois fiz o alicerce, fui fazendo, comprei as tábuas, eu pegava as tábuas bem no lixão, passava com o carro, olhava uma tábua 30, botava e levava. Aí eu fiz o muro, fiz tudo bonitinho. Aí depois eu comecei a pegar tijolinhos também na roupa, passava. Tudo reciclado. Aí eu pegava os tijolos usados. Porque os materiais são muito caros, né? Então ele sabe disso. Então eu comecei a fazer. Então fiz a minha churrasqueira, os meus jardins, as mesas, todas as estruturas dos telhados, foi tudo. Eu praticamente não comprei nada. E toda a decoração também eu mesmo crio. Eu faço autorrelevo com as massas, eu crio com os barros do chão. E quando você olha, você vê que... Você não vê, cara, isso não foi pegado no lixo, meu irmão. O carinho, cuidado, detalhe lixo, que ele faz... Porque não é lixo, na verdade, né? Ele vira uma arte, né? E eu não compro nada caro. Se eu ver as janelas, as portas, tudo foi brechó mesmo. Aí eu vejo que dá certinho, tem que seguir o mesmo padrão e a casa tá lá. Eu confesso a você que só da tua fala eu fiquei curioso. Não, a casa tá lá. O jardim é lindo. Eu fiz o jardim, eu idealizei o jardim
Todo mundo que vai lá, pô, se delicia com o meu jardim. Cara, que isso foi que você criou, velho? Juro que eu fiquei curioso com você. E assim, até aceito o convite. Aí eu fiz um desenho na churrasqueira, tipo, eu queria fazer um lugarzinho nordestino, sabe? Eu tenho umas ideias para papel e eu executo. Tá agradando aí então, demais. graças a Deus, tudo do jeito que eu botei no papel. Do jeito que ele imaginou. Há 6 anos atrás, eu entro na minha casa, dou uma olhada no quintal, no jardim, nas luzes. Vou pegar a caseira e vou trazer para você. O que você acabou de falar com a galera que está assistindo a gente? Ele escolheu fazer. Exatamente. E ele fez o quê? Imaginou o que ele quer. Ele primeiro começou aqui, para depois ele transformar isso em realidade. E eu fui acompanhando esse processo, porque ele estava, na época ele estava trabalhando comigo, ele aqui, Ramiro, você quer? Então faz isso aqui. Ele foi mostrando passo a passo. Que isso, Cícero? Eu falei, cara, o cara tem uma habilidade fantástica para fazer as coisas. Além de ser criativo no trabalho, é criativo. Isso reverbera na própria vida do ser humano. Ramiro, fala pra gente como é que tá o teu dia a dia hoje, como é que tá a tua atuação aí. Cara, meu dia a dia tá bem corrido. Você tem o CT, né? Eu tenho o centro de treinamento, que além de ser gestor, eu tenho que organizar toda essa parte. Eu tô fazendo um trabalho de base mesmo, preparando novos atletas para futuramente estar aí representando a seleção brasileira em competições e tudo mais. Além de ter 2 filhas e uma esposa linda, que é a base de toda desse sucesso. Se não fosse elas, cara, acho que eu não conseguiria fazer isso tudo. E sou membro agora sou presidente da Confederação da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Ginástica, ao qual também recebi agora um convite para a gente participar de uma mesa redonda semana que vem em Brasília, para eles entenderem como é que eu estou fazendo essa estrutura da comissão de atletas, porque eles gostaram muito da organização, de toda a estrutura que a gente está montando. Então, que dê certo, já estamos mandando energia positiva que dê certo. Isso é muito bacana, e além disso tudo, a gente está vendo a evolução que a gente está tendo no treino, porque toda aquela minha bagagem, toda aquela experiência de querer aprender e de colocar em prática, eu estou vendo que o negócio está dando certo. E o que não está dando certo, a gente está ajustando. Isso está virando realmente, assim, eu já comecei a escrever um livro, mas a demanda é muito grande. Olha a influência do Cícero aí, ó. A influência do Cícero. É muito grande, então para resolver todas as coisas, cara, precisa de tempo para escrever e precisa de ter tempo. Eu acho legal essa tua fala, e aí, algo que eu acho importante, e aí eu acho que você vai concordar, Cícero, nessa questão que você falou assim, tá dando certo. O que não tá, a gente, é um monitoramento, né? Você faz todo o tempo, nem sempre vai dar certo. Mas identificar que não deu certo e tentar mudar, acho que é importante. Recomeçar. Exato. Permitir você recomeçar para acertar. Pessoal que tá aí, a gente está caminhando para o final. Tá. Só que eu tenho um pedido muito importante para vocês, que eu vou passar para vocês. Tá? Eu queria que vocês falassem o seguinte, vou passar a palavra para vocês, não menos importante, mas já para o final. Queria que vocês falassem o seguinte, de como vocês identificam a importância da ginástica para o indivíduo. Eu acho que a gente já falou isso durante o bate-papo, mas é legal da gente caminhar para o final, do qual os dois vivenciaram muito essa modalidade, né? É a vida de vocês. E aí a gente passa a palavra para você falar que você queria falar algo, e depois, para que você fale também, dessa importância da ginástica para o indivíduo, e aí não precisa nem olhar para o atleta. Né? Porque pode ser só a vivência como educação. Não é com vocês, não é comigo não. Só para dar continuidade ao que nós estávamos falando, eu estou dando aula no Centro Esportivo, em Écio da Silva. Que é fantástico. Eu trabalho com ginástica olímpica lá, graças ao Ramires. O Ramires estava dando aula, ele não pôde, porque ele teve que cuidar do CT dele, aí me convidou, e por curiosidade, chegando lá, a maioria, todos foram ex-alunos. Entendeu? Mas isso é bom demais, né? Quando você vê que tem um monte de sementinha sua, né? No dia da entrevista, o pessoal até riu quando eu cheguei, falou que foi me abraçar, entendeu? Porque já sabe. Tá que dobrou o papel, vambora. Aí eu já estou lá, já vou fazer já um ano e meio, né? Eu agradeço muito o Ramires. Eu acho um espaço fantástico. Eu estou tentando fazer lá também um trabalho, o pessoal tem gostado bastante. E aquele trabalho de formiguinha, porque ali é um trabalho totalmente social, não tem como você querer exigir muito, né? Mas o trabalho está indo, se tiver crianças com talento, com esse olhar que pode realmente dar frutos, né? A gente vai encaminhando. Em caminho. A gente já está vendo alguns de lá também. Já está vendo. Desse Miguel é o Miguel foi um que... Então... É isso, né? E com relação, você falou sobre... A importância da ginástica na vida da pessoa. Independente de... A ginástica
A ginástica eu sempre falo que é a base de tudo, né? Quem pratica a ginástica artística ou ginástica de trampolim só está ganhando, né? Além de estar ganhando, está se socializando com si mesmo, ele passa a se conhecer e a se autodominar como pessoa. Com pessoa. Entendeu? Independente de atleta, né? Independente de atleta. Então a ginástica dá essa possibilidade. E todo esse sentimento que ele tem com relação a irmãos, a pai, a mãe, a parente, ele passa dentro da ginástica a reconhecer isso através do comportamento com outros colegas. Porque os outros colegas também devem ter esse mesmo sentimento. A importância social do esporte. A importância social dele se limitar. Pô, eu tratei mal a minha irmã em casa. E aqui eu estou vendo que ele tem irmã e a gente vê que os dois treinam juntos. Então eles começam São os bons exemplos, né? Eles começam a delinear, entendeu? Um comportamento social, sentimental e humano que ele não tinha. A ginástica dá essa possibilidade. E a entender melhor também o ser mulher, né? Porque quando você está trabalhando com outras meninas, né, fazendo uma aula mista, né, você passa a entender melhor, a se comportar melhor, entendeu? A respeitar melhor e saber as suas limitações como sujeito. Aí a dica, hein? Entendeu? E assim, complementando o que o Cícero falou, por ser um esporte que requer que você mexa o seu corpo inteiro por completo, eu estava vendo quais são os esportes mais completos e estavam falando que era natação e atletismo, né? Só que a ginástica também entra nesse bolo. Porque você movimenta o corpo no geral como um todo. Você precisa entender o que é escápula, você precisa entender o que é movimentação de húmero, você precisa entender rotação. Aí você vai vendo, caraca, eu nunca sabia. Por exemplo, corrida de dedo é uma coisa simples. Pô, movimentação, treinamento de dedo, de pé. Por que ninguém treina o pé? Então você começa a ter uns treinamentos que, pô, o pé você passa uma maior parte do seu tempo em cima do pé. Você tem que ter estabilidade. Então você começa a ter sensações. Pô, esse músculo está doendo, eu nem sabia que existia esse músculo. Você tem que ativar aquele músculo. Então quando você começa a trabalhar como um todo, o indivíduo ele vai ter consciência corporal do que ele é. Porque às vezes ele não entende o que ele é. E quando a gente trabalha, eu costumo agora muito trabalhar o mental dos meus atletas, para eles entenderem e olharem para dentro dele. O problema, gente, não está com o outro. O problema está com você. Não, lógico. Se você olhar para você e reconhecer o seu problema, o seu medo, as suas dificuldades e saber se eu sei que eu gosto disso, daquilo outro, que eu funciono dessa forma ou de outra forma, cara, você vai ter o controle da sua vida nas suas mãos. Não terceirizar o problema, né? Não terceirizar o problema. Quando você começa a assumir a responsabilidade do quem eu sou, cara, a sua vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil, divertido de viver. E as coisas fluem, acontecem. Ginástica é isso. É você ter amor ao que você faz com consciência. Que bate-papo bom. Hoje eu vou me permitir dizer que não foi um bate-papo sobre a vida de vocês, foi uma aula de vida. E assim, eu quero agradecer demais a vocês. E antes da gente encerrar, eu vou devolver a palavra para que vocês possam deixar alguma mensagem para quem está assistindo, seja um estudante, seja um profissional, para quem está assistindo a gente. E já de antemão agradeço a disponibilidade de terem vindo e deixar essa última palavra para quem está assistindo. Antes de mais nada, o agradecimento é nosso, né? Essa oportunidade é única, vai ficar ali na história, acredito eu. E isso para a gente é importante, falar um pouco da nossa trajetória profissional e um pouco de vida, né? Agora, o recado que eu deixo a todos é que nunca desista dos seus sonhos, entendeu? Eu acho assim, eu nunca desisti de nada que eu fiz na minha vida. Acredite. E não tem essa de ter pessoas negativas na sua vida que falam, não faça isso, não faça aquilo. Faça, sinta na pele se foi bom, se foi ruim. Não desista nunca, é isso que eu fiz na minha vida. E graças a Deus eu só tive frutos. Tá? Então eu peço a vocês, colegas, futuros profissionais de educação física, que quando for escolher, pense bastante no curso, se é isso mesmo que você quer. E se você escolher educação física, termine, lute por ela, trabalhe por ela, que você vai ver só o sucesso que você vai ter na vida. Então, que é isso que eu desejo.
Deixou só Rafa alto, hein? Deixou só Rafa alto pra ele falar. Mas é isso mesmo, porque a educação física ela é muito ampla, muito vasta. E a mensagem que eu deixo para vocês que faça tudo com amor. Tudo com amor. É uma frase assim que eu vejo os maiores atletas do mundo que eles falam: se quer fazer, cara, faça com amor, dê o seu melhor em tudo que você vai fazer na sua vida. Porque não é só para as pessoas, é para você. Faça o que você gosta e faça com muita intensidade, com amor. Se dedique, né, na sua profissão, no que vocês realmente querem. Não seja como mais um profissional. Faça a diferença na vida dos outros, porque muitas pessoas dependem da gente, do nosso trabalho, do nosso retorno para eles. Porque se uma pessoa procura o meu trabalho, é porque ela ouviu falar de outra que é bom. E você está lidando com vidas, com sentimento de pessoas. E isso fala muito mais alto. Quando você realmente trata o ser humano como ele deve ser tratado, você vai receber um trabalho, você vai numa academia, o cara prescreve só mais um treinamento, ele está copiando e colando. Cara, você não está fazendo um trabalho de professor. O trabalho é individualizado, é você entrar, entender o que o cara está passando e tentar ajudar ele da melhor forma possível. Se você não souber, nem faça. Porque é melhor que você ter humildade, eu não sei. Eu tenho humildade de falar assim, eu não sei, me deram uma função, eu falei, cara, eu não sei, nunca fiz, me ensina. Eu vou querer fazer, eu vou estudar, eu vou aprender da melhor forma possível. Essa humildade também faz parte. A humildade, ela faz parte do crescimento, né? Tem muita gente que acha que sabe tudo e sabe todas as coisas, a gente não sabe. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê que não sabe nada, a gente vai aprendendo e vai melhorando o que? Você como pessoa. E hoje, ser profissional é você aprender com você todos os dias, com os seus erros, com as suas falhas. Isso aí. Olha, gratidão, que papo bom, espero que vocês tenham gostado. E se a gente pode resumir uma fala dos dois, saiam da inércia e façam. Façam. Obrigado pelo tempo de vocês, tenho certeza que todo mundo adorou. E foi um programa absurdamente bom. Vocês conseguiram com certeza contribuir com muitas pessoas. Obrigado pelo tempo de vocês. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau.